Vamos começar mais um podcast Gestão 360 e o tema de hoje é mentalidade. Eu sou Fabiano Aurélio, mentor de advogados e advogado, e eu estou aqui com a Patrícia e com a Maria. Eu sou a Patrícia Claro, advogada especializada na área trabalhista empresarial e sou mentora de gestão empresarial. Ajudo os empresários a desenvolver o tema que a gente vai abordar hoje aqui, essa mentalidade de crescimento. Eu sou a Maria, sou consultora de segurança do trabalho e faço a segurança do pessoal das empresas. No episódio de hoje, o tema é mentalidade, mas uma mentalidade que de fato coloque você, dono ou dona de empresa, no seu próximo nível. Nós estamos falando de mindset de crescimento. E quando a gente fala de uma mentalidade de crescimento, significa um conjunto de comportamentos e habilidades que de fato vão trazer para esse dono ou dona de empresa novos comportamentos perante o seu negócio, perante a sua vida. Entenda-se que o ato de empreender não necessariamente é simplesmente ter o seu CNPJ. Você tem um CNPJ, você é um empresário. Agora, empreender, você tem que ser revestido de uma mentalidade que, de fato, eleve o seu negócio a cada dia para um próximo nível. Então, nós vamos abordar o que seria essa mentalidade de crescimento. Entendemos aqui, basicamente, em 3 pilares. O primeiro pilar é esforço, o segundo pilar, dedicação, e o terceiro pilar, a possibilidade e a facilidade, e você se colocar no modo de aprendizado contínuo. E é isso que vai te dar os elementos necessários para você ter esse desenvolvimento dessa mentalidade. Entendemos aqui que pensamentos geram emoções e emoções geram comportamentos. Então, em você investir no que produz esses pensamentos é que vai dar garantia de uma gestão muito mais assertiva, muito mais eficaz. Você, dono ou dona de empresa, que tem a missão de liderar essa organização, essa empresa, parte de você o desenvolvimento desses comportamentos e dessas atitudes que o seu negócio precisa. Então, nós vamos começar aqui, eu vou compartilhar junto com os meus colegas aqui, alguns temas que a gente vai abordar nesse desenvolvimento desses comportamentos. Que soft skills eu estou falando que são necessárias, né? Então, nós vamos para a primeira, a capacidade de aprender. Eu falo que a gente tem que viver o melhor círculo. Eu aprendo para ensinar, eu ensino para aprender. E quando você traz isso como lema da sua vida, é que, de fato, a sua organização vai se beneficiar disso e todo mundo que está à sua volta também. Podemos começar com esse tema? O que a Maria, né, uma consultora especializada em treinamento de segurança, o que você pode colaborar? Como que as empresas trabalham essa questão de aprendizado dentro dos seus modelos de negócio? O que eu vejo muitos nas empresas dificuldade é as informações que eles não têm. Eu falo pelos treinamentos que eu realizo. A maioria dos empresários eles não sabem quais são os riscos que eles têm dentro da empresa e vice-versa, os funcionários também não. Então, assim, que eu falo assim, falar, todo mundo fala, mas mostrar com evidências é difícil. E o que eu vejo é isso nas empresas. Muitos não têm a informação. E quando chega a acontecer algo, aí já o negócio já aconteceu, ficou pior, né? Mas que nessa semana eu dei um treinamento para uma empresa, eu queria até falar sobre isso, e a comunicação, e tem uns funcionários que têm o medo de falar, que nem esse funcionário estava com o braço todo pipocado, todo empipocadinho. E eu trago muitas pessoas comigo, então eles vêm falando o que vai acontecendo. E eu perguntei para esse funcionário por que ele não comunicou à empresa. Então não adiantava eu nem culpar a empresa e nem ele, porque a empresa não sabia da informação. E ele ficou com medo de falar para a empresa o que estava acontecendo. Aonde eu vi onde estavam os problemas? Na liderança. Porque os líderes que deveriam, né, estar ali com os funcionários para pegar as informações para passar também para o empresário. E não acontece isso. Eu falo que a dificuldade está tendo nessa parte, na liderança, entre os funcionários, com a liderança com os empresários. O medo.
O que a gente pode dizer é que as oportunidades têm que ser encaradas como possibilidade de aprender. E ver a possibilidade significa encarar os problemas como desafios. Não é isso, doutor? Exatamente. Eu tive um. Porque o que é ser empresário, né? O que é empreender? Quando eu saí da faculdade lá em 2010, eu me formei em 2010, comecei a advogar em 2011. E eu não sabia que advogar era empreender. Eu achava que advogar era advogar. Eu vou pegar uma sala, vou colocar uma placa lá na frente. Eu sou advogado, colocar o meu nome, a minha OAB, e a maior parte dos meus problemas estariam resolvidos ou não. Eu nem imaginava que eu teria problemas. Mas é aí que começou a minha dor. Por quê? Eu entendi que só conhecer ou só saber a parte do direito, não vou dizer que era muito pouco, mas era apenas uma parte, era uma fração do negócio para o seu negócio sobreviver, para ele ter longevidade e para ele ter crescimento, não é? Porque para a empresa crescer, o dono também precisa crescer. Não tem como uma empresa crescer se o dono tem a mentalidade pequena, se o dono tem a mentalidade muito rasa. E foi aí que eu fui buscar o conhecimento necessário para entender o que era gerir uma empresa. Hoje, eu nem falo que o nosso escritório, né, é um escritório de advocacia. Hoje eu falo que eu tenho uma empresa de negócio jurídico, porque ela é muito mais ampla. E aí a gente precisa entender muito bem, conhecer a regra do jogo, né? Conhecer de marketing. Exato, o advogado precisa conhecer de marketing. Contas a pagar, contas a receber, estratégias, captação de cliente, fechamento de contrato, precificação, gestão de pessoas, gestão de coisas, gestão de patrimônio. Quer dizer, é uma infinidade de conhecimentos, ou seja, um conjunto de habilidades e conhecimentos que eu tenho que ter se eu quero crescer. E é isso que a gente tem falado muito, né? O empresário, qualquer que seja o seu ramo, se você quer crescer, você precisa todos os dias buscar o conhecimento. Tem que ser 1% melhor a cada dia. Se eu saio, se eu acordo, se eu recebo o dom da vida de Deus todos os dias e eu não busco o conhecimento e eu não busco o crescimento, pode ter certeza, a vida é como se fosse uma esteira. Se você não está crescendo, você está andando para trás, você está regredindo. É isso que eu penso nessa questão da mentalidade. Exatamente. Nós temos que entender que crescimento, quando a gente está num processo de crescimento, ele em contraturno, ele vai revelar uma fragilidade. Por isso que crescer dói, né? A gente tem aquela expressão, nosso crescimento dói, e ele dói mesmo. Porque é muito difícil você encarar as suas fragilidades, né? Só que a partir do momento que você encara essas fragilidades e vê que, de fato, nelas é que tem que ocorrer a questão da superação, é que vai garantir você estar no modus aprendizado. E quando você está no modus aprendizado, traz uma outra, né, vem uma outra carga. Você entender que o erro faz parte do processo. E daí a gente tem um grande problema em relação quando o erro parte do dono, dona da empresa, que às vezes a gente está naquele modo fragilizado, uma pessoa mais egoísta, mais resistente, mais teimosa. Então, você entender que é você que, às vezes, acaba sendo o gargalo do seu crescimento é a primeira premissa para você quebrar essas barreiras e, de fato, encarar o que seria um problema como desafio. Porque o problema ele traz uma carga negativa, uma coisa assim, parece que é insuperável. Você fica naquele... Como é que eu vou falar que você fica igual a vaca ruminando aquilo ali, não vai nem para frente nem para trás. Agora, quando você desfoca para a questão do desafio, é muito interessante quando a gente faz só fala, mas mudou uma palavra. Mudou a palavra, mudou contexto. Porque desafio é meio que implícito, na sequência, uma superação. Então, você encarar que esse erro, ele é parte do processo e é ele que vai te garantir essa evolução mais consistente e mais, eu falo que é muito mais significativo, porque quando a gente erra e, na sequência, a gente supera aquele erro, isso impacta muito, muito grande na nossa essência de aprendizado mesmo, né? E isso é aquilo que a gente vivencia. Lá na área de educação, a gente fala muito do aprendizado significativo. Significativo por quê? Porque ele partiu de você. O que a gente pode agregar em relação dentro da segurança? Como você vê a administração dos erros? Como que eu vejo a administração dos erros? É aceitar. Muita gente não aceita que erra e muita gente não aceita que a gente chame a atenção. Que é para corrigir, né, Para na corrigir. verdade. O ser humano, nenhum aceita a correção.
Então, eu falo assim, para a gente trabalhar com o ser humano, a mesma coisa que você trabalhar com uma criança. Você tem que ensinar, pegar a mão, ensinar e explicar aonde está o perigo. Só que muitos ainda querem pagar para ver onde está o perigo, mas muitos preferem errar do que aceitar o que você fala, principalmente quando a gente é mulher. E você tocou numa coisa muito importante, né? A questão da nossa... Isso até pelo lado espiritual, né? A nossa dificuldade em ser repreendido, né? Enquanto a gente está sendo aplaudido, está todo mundo lindo, maravilhoso. A hora que vem a repreensão, automaticamente, aquele... Não escuto mais você, não. É como se tapasse os ouvidos, fechasse os olhos e, a partir dali, nada que você fale vai entrar na pessoa. Então, o primeiro cenário para uma mentalidade de crescimento é você desnudar-se, né? Se existe essa palavra, né? Na verdade, você tem que se despir de você para, de fato, você atingir a sua essência. Eu acho interessante que eu vejo assim, olha, eu tenho uma frase que eu ouvi e eu gosto muito, né? Eu não tenho compromisso com o erro. Não tenho nenhum. E não tenho medo de errar, e a gente sabe que é falho, que a gente erra constantemente. Agora, o que eu percebo nós não podemos persistir no erro. Eu não posso persistir. E, às vezes, quando eu vou chamar a atenção ou quando eu vou orientar um colaborador, às vezes ele fica com medo tentando se justificar do que aconteceu. E eu falo, olha, não precisa se justificar, eu não tenho problema com isso aí, eu quero saber o seguinte, vamos pegar isso aqui, passar uma régua, daqui para trás, já fez, não dá certo, não tem como corrigir o que já passou, mas vamos corrigir daqui para frente. E é importante que a gente entenda que aquilo foi uma atitude que não está conforme os padrões da empresa, não está conforme o padrão da lei, não está conforme o padrão como a gente quer ou como precisa ser feito. Mas sempre lembrando que eu procuro trazer, olha, a gente não tem compromisso, eu não me preocupo com o que aconteceu ontem, mas eu preciso corrigir para não acontecer novamente. Mas é interessante, né? Porque no mundo empresarial, o que a gente até conversou hoje, né? Você arruma uma coisa, aparece outra. Você arruma uma coisa, aparece outra. Parece que está sempre naquela roda gigante, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu percebo isso. Você aperta aqui e corrige, daqui a pouco aparece uma outra coisa. Mas é o quê? Aí eu penso o seguinte, bom, isso é a verdadeira gestão. É você estar constantemente corrigindo os erros. Conforme vão surgindo novas oportunidades e novos negócios e novas metodologias de trabalho, o erro vai aparecendo e você vai corrigindo, né? Mas é importante não ter ou não guardar nenhum compromisso com o erro. Procurar corrigir daqui para frente. Porque a gente ficar pensando, remoendo, analisando, chorando o leite derramado e sempre cutucando, sempre naquele erro do passado. Eu acho que isso serve até para a nossa vida pessoal. Errou? Beleza, vamos passar uma borracha, vamos daqui para frente. E assim, se alinhar, se orientar para não errar mais. Eu penso assim. Exatamente. E assim, isso é uma mentalidade de prosperidade, né? Exatamente. Porque se você fica vinculado àquele erro, pode ser que o medo te leve a não querer mais ousar. E aí é muito terrível, né? Porque pensa bem, se eu estou numa estratégia de crescimento, eu preciso testar novos negócios, novas fórmulas, novos métodos de trabalho, como é que eu vou fazer se eu ficar, vamos dizer assim, preocupado a todo momento com o erro, principalmente com aquilo que já aconteceu? Isso não é mentalidade de vencedor. Então a gente tem que estar jogando para ganhar sempre e não jogar para não perder. Sim. E você colocou uma coisa interessante. Quando a gente está dentro lá da empresa, a gente tem a sensação, nossa, cada hora é um problema, nossa, cada hora é um problema, cada hora é um problema, cada hora é uma situação, eu resolvi isso, daqui a pouco já tem outra coisa. E quando você está nessa ebulição de problemas, né, de desafios, isso é um bom sinal. É sinal que você, de fato, está enfrentando os problemas. Você está no modo de crescimento. Só que o crescimento, como eu disse, ele traz consigo as suas fragilidades. É como se você fosse lá e tirasse o cobertor. Então, ele está revelando. Você quer isso, mas para isso você tem um gargalo, você tem uma lacuna, você tem uma omissão. E para você crescer, você tem que vencer. Então, a empresa, né, o dono ou dona de empresa, que de fato ele quer se colocar nesse modo de aprendiz, de busca, de crescer, automaticamente ele vai ter que lidar com essas a todo momento. E às vezes tem uma sensação assim, nossa, parece que eu não vou dar conta. Né? A gente às vezes tem essa sensação, é muita coisa, eu não vou dar conta. Não, vai dar conta sim, porque as coisas vão começar a entrar no caminho à medida que você vai enfrentando cada situação no seu devido momento.
E a questão do erro, né, de você trabalhar bem esse erro, entender que ele faz parte do processo, a gente tem uma ferramenta que muito pouco é usado dentro das organizações, dentro das empresas. E quando ela é usada, às vezes ela não é usada da melhor maneira, né, que é a questão do feedback. Né? Hoje, muitas das vezes, o feedback ele entra no modo assim de justificativo. Por quê? Né? Então, aqui vai até uma dica. Quando você tem que dar uma situação de um feedback para um colaborador, a pergunta que menos importa é por quê. Porque quando você pergunta por quê, você está colocando para o outro modo de justificativa. Aí ele vai trazer, porque a fulana não ajudou, porque isso, porque aquilo. Porque a palavra por quê, né, a pergunta que começa por quê, ela é de justificação. E, na verdade, às vezes o que a gente quer é a solução. Né? Entender a falha que aconteceu no procedimento, que tem que ser corrigido e como eu vou, de fato, fazer aquela entrega da maneira que foi solicitada. Então, o que a gente tira disso? Mais do que buscar o erro, a gente tem que saber o caminho para chegar, de fato, nesse erro. E a questão é fazer as perguntas certas. Né? Quando a gente faz as perguntas certas, a gente vai, de fato, ter as respostas certas, adequadas e assertivas. Então, você, enquanto dono ou dona de empresa, inclusive, tem que saber qual a pergunta que me coloca nesse crescimento. Né? Então, a gente reveste dessa questão. Uma outra coisa, aí eu vou falar agora como encabeçadora, né, da organização, e aí eu vou compartilhar com vocês para a gente comentar um pouco como eu, Patrícia, me alimento desses feedbacks. Porque eu dou feedbacks constantemente, mas como eu, né, vamos falar agora, eu comigo mesma, né, ou eu com alguém, como que eu me alimento de um feedback? Às vezes não é lá dentro da minha organização. Porque a visão, a mentalidade minha, às vezes, está diferente de quem está lá dentro comigo. Então, aí a gente vai falar um pouquinho do poder da ambiência, o poder de um mentor, o poder de conversar, de ter, de fato, feedback com quem já passou aquele processo que você está passando. Então, eu queria que a gente comentasse um pouco como que a gente faz isso para se alimentar e, de fato, a cada vez mais levar a nossa mentalidade para um próximo nível. Podemos? Podemos. O feedback, você está a parte das empresas? Sim. Não, de você. Como que você produz o seu crescimento para você? E com quem te dá o feedback? Se o caminho que você está trilhando está correto, você vai conseguir. Aonde você busca suas fontes de inspiração? Eita, aí ela me pegou, viu? Porque eu não pego feedback de ninguém. É interessante, entendi. É interessante, eu vejo assim, né? Porque dentro da nossa empresa, dependendo do cargo que você ocupa, ou dependendo da forma como você se apresenta na empresa, eu vejo que existe uma grande dificuldade de você receber um feedback isento e imparcial. Porque geralmente o colaborador, ou seja, aquela pessoa que está abaixo de você, dificilmente ela vai chegar e vai te dar um retorno que, por exemplo, que você errou. É muito difícil, né? Então, na verdade, assim, em termos de conhecimento, em termos de feedback, em termos de estratégia, eu procuro buscar fora. Eu procuro buscar fora e aplicar na minha empresa. Agora, o feedback que tem lá é relativo simplesmente à execução da tarefa. Mas em relação a comportamento, eu tenho lá as minhas dúvidas, né? Porque eu não sei se a pessoa vai conseguir, não por capacidade. Às vezes até tem capacidade, sim, técnica e comportamental. Mas, às vezes, o medo vai deixar com que ela... Seria a mesma coisa você chegar na empresa e perguntar lá para os seus liderados, viu? Você acha que eu sou um cara bom ou um cara ruim? Qual que é a resposta que você acha que vai ter? Você já teve essa resposta, né? Então. Exatamente. Mas a resposta, ela é, muitas vezes, ela não é uma resposta isenta de uma parcialidade, porque a pessoa pode estar respondendo com medo, com insegurança, com medo de represália. Então, é bastante complicado, né? A gente buscar essa informação precisa, sim, às vezes atrás de um mentor, às vezes de alguém que já passou aquilo que você passou e que você precisa ainda percorrer. Eu entendo que é buscar o conhecimento, porque, por exemplo, vou falar por mim, eu não venho de uma família que me trouxe uma base empresarial,
né? Eu comecei lá do zero, do absoluto zero, né? Vendia sorvete na rua, depois eu engraxei sapato na rua, depois eu fui vendedor, depois eu montei loja de imóveis usados e fui trabalhando por várias coisas até chegar ao meu escritório de advocacia. E quando eu cheguei, eu tive um problema, porque ali também nós começamos do zero. Tudo, desde montar a estrutura, todos os procedimentos, arquivo de pasta, arquivo de cliente, contas a pagar, contas a receber, sem saber nada. Agora, como que você vai buscar uma resposta e, de repente, um feedback de conhecimento e de crescimento de alguém que também, às vezes, está no mesmo barco que você? Então, é importante a gente buscar o conhecimento, sim, mas eu entendo que, nesse caso, para a prosperidade, você tem que buscar com alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar. É diferente o feedback que eu falo das empresas mesmo do chão de fábrica, né? Geralmente o feedback que eu falo, é o que eu tenho, né, de conhecimento, que há muita cobrança, né? E mesmo que o colaborador faça correto, não existe o feedback positivo do que ele fez. E ali acaba dando insegurança para eles, acaba desanimando o local do ambiente de trabalho, é aonde a ponta que sofre é lá na frente. Sim. Da empresa. E interessante, né, que fazendo um gancho aí nisso que você está falando, Maria, é interessante que assim, né, a gente também, enquanto empresário, precisa refletir um pouco sobre isso, né? Sim. Porque, por exemplo, se eu chego lá no meu escritório todos os dias e tá tudo limpinho, normalmente eu não dou um feedback de positividade pro colaborador. Pô, que bacana, que tá tudo limpinho, muito obrigado por você deixar o nosso ambiente limpo, tranquilo, isento, olha que gostoso, que cheiroso, você vai no banheiro, tá limpinho. Então, se você, durante um mês de 30 dias, chega lá, 29 dias tá limpinho, você não fala nada. O dia que você chega lá e tá sujo, aí você dá o feedback negativo, né? Aí eu acho que nesse sentido, sim, vale a pena a gente entender e a gente começar a treinar a nossa mente, e eu tenho feito esse exercício de forma diária, de tentar elogiar, de tentar enaltecer, de tentar aplicar essa teoria da positividade, porque isso sim faz com que o colaborador cresça, que ele entenda a importância dele dentro do ambiente empresarial. Mas a gente não dá esse feedback, né? Geralmente a gente acaba falhando, né? Na verdade, assim, alinhavando, né, esses dois pontos que vocês colocaram, primeiro eu queria trazer a questão, é uma cultura, feedback é uma ferramenta de gestão, né? Então, assim como outras ferramentas, isso tem que fazer parte dentro da cultura. Então, nós temos aqui a questão do feedback positivo, que a gente vê feedback na parte negativa, né? Ou seja, deu errado, então vou lá chamar esse colaborador para alinhar. A maior parte é feita dessa forma. E, na verdade, existe o positivo. E muito pelo contrário, a gente tem que direcionar, enaltecer o positivo e mitigar o negativo, né? Então, seria essa questão. E o que o Fabiano trouxe aqui, digamos assim, a dificuldade desse feedback partir do liderado para líder. É importante a gente ter esse feedback dentro da organização, mas para isso a gente precisa montar um cenário da segurança, né? As pessoas têm que se sentir seguras e isso vou falar dentro da nossa empresa, ainda mais eu na minha posição, que eu fico no tático, né, na orquestra daquela empresa. Então, eu tenho construído uma relação com aquelas colaboradoras, com aquelas parceiras, que elas podem, sim, falar o que elas acreditam que está errado, que não está agregando, que está impedindo, e exatamente também o positivo, né? Isso está dando certo, isso não está dando. Então, a gente tem várias reuniões para isso. Uma outra técnica também que a gente pode aplicar, principalmente nesse momento que você está montando aquele cenário e construindo essa confiança, é pegar esses feedbacks de uma forma anônima. Então, a pesquisa de clima ela é bem interessante. Lá a gente proporciona vários momentos, caixinhas de sugestão, de críticas, porque isso tem que chegar, ainda mais você, ainda a gente é uma empresa pequena, então, vamos falar, muita coisa chega mesmo ainda na gente. Agora, imagine você que está numa empresa que tem vários níveis, supervisão, gerência, diretoria. Então, como que isso vai chegar lá na ponta? E você tem que saber o que acontece dentro da sua casa. Eu escutei uma frase aqui do Renato, assim, minha casa tem que estar organizada, né? E é exatamente isso. Você tem que saber o que acontece dentro da sua casa. Se você vê que ainda não tem um cenário propício para eles falarem diretamente,
Não significa que não existem outras maneiras de se colher, mas é extremamente importante. E um outro equívoco que a gente vê também, tem empresas que até fazem a pesquisa de clima. Só que o que acontece? Colhe-se os dados e não pratica, não dá sequência. Isso também causa um desestímulo em aquele... Poxa, eu dei tanta sugestão, eu apontei tanto erro e nada foi feito. Então, de fato, a gente tem que começar a entender que essa postura, essa proatividade, essa necessidade de interferir no meio, e se esse meio que existe não está te agradando, não está sendo produtivo, não te está conduzindo um resultado efetivo, cabe a você, dono ou dona de empresa, agir em prol disso. E, às vezes, mesmo que esse agir seja contra você, né? A gente tem que sempre se colocar no modo questionador. Eu sigo ou não sigo? Eu estou fazendo certo? Não estou fazendo certo? Isso está me levando a minha empresa para o próximo nível? Eu estou indo para o próximo nível? Então, a gente pode, de uma maneira muito simplista, falar que mentalidade de crescimento é mente aberta. A gente tem que ter mente aberta. Porque outra questão, imagina, até um dia eu estava com uma mentorada, ela falou, minha funcionária chegou e falou que eu sou isso, isso, isso. Eu falei, o que você fez? Fiquei uns dias meio chateada com ela. Eu falei, essa pessoa nunca mais vai chegar com você. E você perdeu a grande oportunidade de até corrigir algumas percepções que ela tinha em relação à sua pessoa. Porque você ficou tomada pelo mimimi. Então, assim... aquilo ali deveria ser cultivado como preciosidade. Meu amor, eu estou amando que você está falando isso para mim. Mas, porém, tem algumas coisas que eu vou justificar ou vou explicar para você o porquê que não foi dessa forma. O porquê que eu não agi da maneira que você esperava. Porque a pessoa, ela vem com uma situação de uma visão, às vezes, fragmentada, lá na caixinha. E você, dono ou dona de empresa, tem uma visão mais ampla. Então, você vai mostrar que aquela visão não poderia ser daquela forma por causa disso, disso, disso. Mas não trazer como mimimi e a ponto de ficar 2 dias sem falar com a colaboradora. Você imagina a fragilidade dessa colaboradora? Nunca mais essa pessoa vai falar nem para ela que ela está bonita ou que está feia. Aí você percebe que ela ainda está lá no modo infância, modo criança. Exatamente. É o que eu falo. Das empresas, a maioria dos problemas que eu detecto vem do empresário. E eu vejo muita falha empresarial, falha de comunicação mesmo, né? Muito, bastante. Muita empresa, ela não consegue, às vezes, se comunicar de uma forma muito clara com o funcionário e nem receber, talvez, aquilo que o funcionário também a demanda, né? Sugestões. Eles não aceitam. E eu falo que a maior dificuldade é que o empresário não aceita sugestões do pessoal da fábrica, e eu falo que são os melhores que passam as informações, são eles. Ali tá as respostas de todas as perguntas que o empresário precisa. De todas. Basta ele ter um ouvido, que nem eu falo, gente, eu falo para todos os empresários quando eu vou fazer as minhas consultorias. Eu falo, primeiro vocês ouvem, peneira para ver o que é bom, analisa e faça. Mas às vezes não tem humildade, né? De parar para ouvir, né? Não tem humildade. Às vezes não tem eu falo humildade. que o poder da escuta é o maior poder que existe. Sim. Né? Exato. A pessoa sábia, ela usa o poder da escuta. Exatamente. Então, nós vamos falar um pouquinho agora do impacto da mentalidade do dono dentro da organização. É lógico que a gente vai trazer o melhor, queremos fazer um impacto positivo, né? Então, o mindset de crescimento, um dos impactos que ele gera dentro daquela organização, dentro daquela empresa, é a possibilidade de inovar. Então, um dono ou dona de empresa que está disposto, que está com a mente aberta, que aquela pessoa assim, pensa fora da caixa, o próprio ambiente ele é propício para o desenvolvimento de uma inovação. Esse é um elemento que a gente pode considerar como um dos benefícios de se ter uma mentalidade de crescimento. Olha, ter uma mentalidade de crescimento é interessante, que é necessário para todo mundo, mas eu não sei se todos têm essa visão. Porque tem muita gente que quer ser empresário, foi o que eu estava falando naquela, acho que eu nem concluí. Eu não queria ou eu não sabia que ser empresário precisaria ter essa sede de crescimento diária. Eu também não sabia, não. Quando eu comecei a prestar serviço, não sabia, não. Tá vendo? E a gente não sabe, você não imagina o quanto você tem que crescer. Às vezes você tem que abrir o seu portfólio de produtos, você tem que buscar conhecimento que outrora você não tinha. Porque às vezes você sai lá, eu me formei, eu tive um problema, que né, você já contou sua história aqui, teve um problema, se formou, estudou e foi. Só que na nossa mentalidade, se você não está imbuído desse sentimento de crescimento, você pensa o quê?
bom, o que eu sei já tá bom, já dá para tocar um negócio. Mas quando você vai para o campo de batalha, você percebe que precisa muito mais. E foi isso que me moveu, isso que me fez e me faz estudar até hoje. Mas eu entrei como se fosse numa pegadinha, né? Porque eu achava o quê? Cara, eu fiz uma faculdade, já estudei 5 anos, batido ali, né? De forma exaustiva, de forma muito intensa. E depois, quando você vai para o campo de batalha, ou seja, eu sempre brinco, né? Treino é treino, jogo é jogo. Lá na faculdade era treino. E quando você vai para o jogo de verdade, você fala, cara, pera um pouquinho, e aquilo tudo que eu estudei? Não que aquilo só, né? Não que aquilo seja insuficiente, não é isso. Mas não é só aquilo. E aí você precisa ter essa sede de crescimento, de motivação, de inovação, de mudança, de tecnologia. Tá aí, inteligência artificial chegando. Quem utiliza a inteligência artificial vai estar num nível, quem não utiliza vai estar em outro nível. Você pode gostar ou não gostar. Ah, eu não gosto disso, eu acho que isso não funciona para mim. Tudo bem, para você pode não funcionar, mas vai ter gente que vai usar e vai fazer 2 ou 3 vezes mais, melhor e mais rápido do que você, e você vai ficar sempre o quê? Na berlinda. Sim. Como é que você vai buscar o crescimento se você não entender a regra do jogo? E o jogo vem mudando constantemente. E eu conheço vários advogados por falar no meu setor. Ah, inteligência artificial, isso aí não. Outros têm medo. Tem gente que tem medo da inteligência artificial. Medo do quê? Nossa, será que eu vou perder o meu emprego para a inteligência? Eu acredito que sim. Se você não se aliar, se você não entender, se você não buscar o conhecimento necessário para aplicar ela no seu dia a dia, para te ajudar até no seu desenvolvimento, você vai ficar para trás. Seria como se a gente estivesse usando ainda hoje a máquina de escrever. Coloca uma pessoa utilizando uma máquina de escrever e a outra utilizando um computador com internet. Quem você acha que vai fazer melhor e mais rápido? Mais eficiente. Né? E mais eficiente. Não tem nem comparação. Mas tem gente que ainda está lá no modus operandi antigo. Ou seja, tem pessoas que não querem crescer, que falam, não, eu sempre fiz assim, foi assim que deu certo na minha vida e é assim que eu vou continuar. Muitas pessoas e muitas empresas já estão fora do mercado. Muitos profissionais já estão fora do mercado, só não sabem. Mas é questão de dias, meses ou ano para ele realmente... Só que a hora que ele for acordar para o crescimento, a hora que ele for tentar despertar para o crescimento, ele vai ver que já é tarde. Sim. Isso serve para a empresa, serve para profissional liberal, serve para nossa vida pessoal, para tudo. Eu preciso buscar o conhecimento todos os dias, porque as coisas não param de mudar, não param de evoluir. Queira você goste, queira você não goste. Esse é o meu pensamento sobre a mentalidade de crescimento. Exatamente. E essa mentalidade do dono para inovação, ela vai impactar e ela deve projetar dentro da empresa. A gente está no nosso ramo, é o ramo jurídico. O ramo jurídico ele é um ramo que está sendo muito impactado pelas IAs, né? Vários setores, mas o jurídico especialmente, né? Então, a gente trabalha lá com a maior parte com jovens advogados. E às vezes você fala, não, isso daí vai partir dos jovens, né? E, na verdade, às vezes tem que ser cultivado pela gente. E a partir do momento que você colocar isso daí, gente, isso aqui é uma ferramenta, é a nossa nova metodologia de trabalho, vamos desenvolver nisso. E hoje é muito bacana que a gente já vive um cenário, um movimento partindo daí das próprias advogadas, do próprio corpo jurídico, em trazer as inovações que o negócio precisa. Só que muitas vezes precisou você dar o pontapé. Você que foi lá e puxou o novelo, né, a linha, né? E aquilo ali vem puxando e as pessoas vêm agregando nisso. Mas você tem que entender o dono ou dona, você que está na alta gestão, você que é o visionário, você que é a mente que orquestra tudo isso, muitas vezes essa busca tem que ser sua. E a partir daí traz para dentro da organização de modo a, de fato, acontecer. Uma dica que a gente pode aqui compartilhar, quando um colaborador, né, você tem que criar sempre esse ambiente de segurança para que ele possa expor as ideias dele, é quando ele traz um problema, ele traz uma situação, você invocar para ele, né, dar responsabilidade. Qual a solução você daria para isso? Com isso, você consegue alinhar o que ele está pensando, como que ele vê a vida, como ele vê os problemas, como ele encara a profissão dele, como ele encara o desafio, como ele vê o cliente, né? Que metodologia que ele utiliza, ele fica sempre na mesma
Ele sempre apresenta a mesma solução, sinal que a mentalidade dele está fixa. E você que está lá todo com crescimento, todo potencial, você tem que ir, agir e alinhar essa mentalidade, propor outras possibilidades para ele. Mas partindo de quem? Às vezes da própria percepção que ele está. Só que para isso você tem que perguntar, como que você faria isso? Qual que você acha que é a melhor entrega? A gente está entregando isso para esse cliente. A gente está apresentando essa estratégia. Qual outra existe? Porque sempre tem outros planos, né, que não necessariamente os nossos. E isso você vai construindo essa cultura de inovação através de partir da sua interferência, da sua intervenção. É mudança de mentalidade total, né? Todos os dias, né? Sim, a parte da IA, eu tenho um ponto a esclarecer, que é assim, a gente usa bastante a IA para ajudar nós, principalmente na parte documental, né? Que nem usa o sistema para fazer a parte documental de segurança do trabalho. Mas eu falo assim que nós, a segurança do trabalho, não adianta só partir só com a IA, a gente tem que ter o nosso, como fala, a nossa empatia com o funcionário, porque a IA não vai fazer isso para a gente, não. Nós que vamos fazer. Sim. Não, mas eu digo no sentido assim, da IA, você pensa comigo aqui, para te ajudar a montar uma tabela, Sim, montar uma ela planilha, ajuda muito, trazer vários temas, quer dizer, ela vai te é- ajudar a desenvolver o trabalho, ainda que não todo, mas você vai utilizar ela como uma aliada, né, no seu trabalho, às vezes Sim. para te ajudar. Lógico que a gente não pode imaginar que a IA vai fazer todo o trabalho. Por exemplo, eu vejo que tem advogado lá que pensa o seguinte, coloca aí, faz um processo trabalhista para mim, assim, assim, assim. Não é isso. Porque, na verdade, as pessoas não desenvolveram a metodologia de se trabalhar com IA, que é outro problema também. Então, a gente tem uma falsa ideia que a IA vai substituir o ser humano, imagina. Não vai. Quanto mais eu estudo IA, mais eu vejo que o ser humano é insubstituível. Mas agora vem a pegada, né? Que ser humano é insubstituível? O ser humano com a mentalidade de crescimento. Porque aquele ser humano com a mentalidade fixa, que fica só lá no Ctrl+C, Ctrl+V, esse, de fato, ele vai ser substituído. Porque a IA ela é muito eficiente, ela é muito rápida, ela não tem mimimi, Não. né? Então, ela vai ser ótima. Eu falo que a IA é meu melhor estagiário. Ela me entrega do jeito que eu quero, ela desencadeia as ideias, só que eu tenho que dar as ideias, eu tenho que estruturar, direcionar o conceito que ela está me levando. Muitas das vezes, eu tenho que apresentar o meu conceito. Então, eu desenvolvo muito projetos dentro da IA. Mas é desenvolvimento de projetos. E outra habilidade, igual você falou, a IA vai ser empática? Não, é inteligência artificial, é matemática, é algoritmo, né? Então, não vai ter sentimentos, não vai ter virtude, não vai ter valores. Isso é do ser humano. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos, né? Por enquanto, eu acredito que nunca, né? Essa sensibilidade do ser humano. E olha para você ver. A sensibilidade do ser humano não será substituída. E a gente é tão carente da sensibilidade do ser humano. E tá feio. É bem isso, carente gente. mesmo. A humanidade está carente da própria humanidade. Tá. É pela IA? Não, é pela própria ausência desse ser humano. Que ser humano... E aqui eu quero deixar assim, uma grande frase, que essa frase ela impacta em mim diariamente. Todos os dias, quando eu acordo, recebo o meu presente, vida... Eu agradeço, na sequência eu penso assim, Senhor, qual a transformação que eu tenho que sofrer para impactar a vida das pessoas à minha volta? É isso. O que a minha empresa precisa, eu vou ter que fornecer. E essa revelação dessas lacunas traz cada dia mais uma fragilidade minha, e a hora que eu me deparo com a minha fragilidade, é isso que eu vou correr atrás, é disso que eu vou me alimentar, é esse conhecimento que me falta, é essa aplicação que eu tenho que fazer. Isso, de fato, vai o que a gente dá, o que a gente chama de construir uma cultura positiva. Eu vejo a minha fragilidade, mas, na sequência, eu já trago uma solução, que é o poder da resiliência. Então, para eu desenvolver essa mentalidade de crescimento, eu tenho que ser resiliente. E a gente tem um combinado, isso até dentro da sociedade de casal, que a gente tem uma noite para se recuperar do problema. É exatamente isso. E antes, assim, muitos anos, eu queria resolver o problema na hora, que é o tal da DR, né? Eu queria fazer aquela DR na hora. Hoje eu entendi que, às vezes, a gente precisa de uma noite,
né? Muitas das vezes, a maior parte das vezes, a gente precisa de uma noite para depurar aquela situação que está acontecendo e, de fato, ter aí a mansidão, a clareza e atingir aí o resultado que a gente espera. Então, vamos falar um pouquinho de resiliência, o que vocês entendem eu estou desse aprendendo conceito? isso. Silêncio. Eu vejo que, só concluir um pouquinho, eu vejo que, na verdade, cada obstáculo superado é uma oportunidade para o crescimento. Ou seja, cada coisinha que eu resolvo, eu estou construindo um pedacinho da ponte para o sucesso. E isso vai ser uma busca incessante todos os dias, né? Verdade. Tá aprendendo bastante o que, Maria? Com o silêncio? Eu já aprendi, eu tô aprendendo bastante com silêncio. Antigamente eu fazia que nem ela estava falando, eu fazia DR, discutia, que hoje mesmo era um dia que eu ia discutir com o cara. Eu mesmo ainda falei, eu falei assim, vale a pena. Se eu fosse agir com a minha emoção hoje, eu ia perder a razão. Só que aí eu deixei a minha emoção abaixar e depois eu vou com a minha razão. É a mesma coisa. Exatamente. Em casa, nas empresas, tudo. Se você agir na emoção, você sai errado. O sucesso só está para quem consegue controlar as suas emoções. Aí você abaixa a sua emoção, aí vem a razão. Aí você consegue resolver. Se você deixar a emoção tomar de conta, você não resolve nada e ainda sai de errado. Exatamente. Em tudo. Qual que é o tema que você puxou aí pra gente? Resiliência. O que é resiliência para cada um? Filha, já passa a vez para ele, porque eu... Resiliência, para mim, é persistir. É não desistir. Mesmo diante de todas as adversidades. Porque é difícil. Se você for analisar bem, se você for pegar... Tem hora que dá vontade de falar, Vou jogar por alto. Eu vou jogar pro alto. Mas aí eu faço isso que você falou. Eu deixo baixa a emoção. Abaixa a emoção. Vamos controlar, equilibrar emoção e razão para a gente falar a coisa certa, ouvir a coisa certa. E ser resiliente é isso, é não desistir jamais. Porque nós temos uma missão, né? Eu tenho uma missão enquanto empresa, eu tenho uma responsabilidade social. É muito simples a gente chegar e falar, eu vou desistir e não vou tocar mais. É muito fácil. Eu poderia simplesmente fazer isso, mas e tantas pessoas que são impactadas pelo trabalho da nossa empresa? E quantas vidas a gente pode salvar que a gente não faz nem conta através do emprego, através da geração de renda? E aí vai estendendo, né? Porque são várias famílias. Não diz respeito mais só a mim. Então, eu preciso ser resiliente. E ser resiliente é o quê? Lutar todos os dias contra tudo e contra todos até eu conseguir atingir o meu objetivo. Agora, que dia que eu vou parar? Eu acredito que nunca. Só o dia que Deus me chamar. O homem lá de cima fala, agora Deus, parou. Agora chega. Agora vem. Chega. Mas enquanto isso, a gente vai lutar todos os dias sem parar, de forma incansável, sem desanimar. Vão ter os obstáculos? Vão, porque obstáculos são o que eu falei aqui agora há pouco, né? O obstáculo nada mais é do que uma oportunidade de crescimento. E é com os erros que a gente aprende, com os obstáculos que a gente cresce. Se você não tem obstáculos, se na tua vida é tudo fácil, tudo é tranquilo, tudo é suave, não tem crescimento. Para você crescer, você tem que ir para o campo de batalha, né? Aquiles não foi o maior lutador deitado na rede. Não. Ele foi o maior lutador e o maior vencedor da história, das batalhas, das guerras, lutando, combatendo ali no fronte. Agora, quem somos nós para imaginar que a gente vai vencer tudo e vencer todos deitados no sofá assistindo Netflix? Não dá. Resiliência e comodidade não dá certo. Resiliência e zona de conforto são coisas completamente distintas e eu digo até antagônicas. Não dá para você crescer se você continua na zona de conforto. Agora, eu vou sair da zona de conforto? Vou. Vai me dar problema? Vai. Vou crescer? Eu vejo a nossa empresa todos os dias. Você emite boleto, daqui a pouco o boleto volta. Você emite um boleto, você manda para o cliente, daqui a pouco ele fala, não era essa data que eu escolhi, você tem que cancelar e emite de novo. Aí quando é para emitir de novo, acaba esquecendo. Não... Então é assim, todos os dias eu vou corrigindo, eu vou sendo resiliente. Eu falo, cara, uma hora eu vou vencer. Uma hora o cara lá de cima vai falar, viu? Você venceu. Só que, para isso acontecer, eu não posso ficar parado esperando, achando que a sorte vai me ajudar. Porque o que é a sorte, na verdade? A sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Então, eu estou preparado e quanto mais preparado, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Exato. A sorte não é uma casa do destino. A sorte é preparação. É transpiração, né? Eu tenho que transpirar para o negócio dar certo. Quanto mais eu transpiro, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo, quanto mais eu insisto, quanto mais eu persisto, mais sorte eu vou ter. Agora, aquele que joga a toalha pode ter certeza, a sorte já o abandonou.
Olha, uma coisa eu vou dizer. Eu demorei muito tempo para entender o valor da resiliência. Muitos anos. Eu resisti muito, né? E foi muito estranho, porque a hora que eu trouxe, né, que eu quis, né, trabalhar a resiliência na minha vida, eu entendi que, na verdade, eu tinha uma outra dificuldade. O que me faltava não era ser resiliente, porque eu nunca desisti, né? Eu sempre, por mais difícil, eu levantava, ia lá, fazia o meu dever, cumpria com as minhas tarefas, com os meus compromissos. Então, não era uma pessoa que me encolhia e falava, vou ficar aqui em casa mesmo, vai você. E não, eu sempre me coloquei na disputa, né? No jogo. Mas o que me prejudicava para desenvolvimento dessa mentalidade era a autoconfiança. A confiança em mim, ela demorou muito tempo para eu falar assim, cara, eu sou uma mulher que vale a pena, né? Então, às vezes, eu tive que escutar muito de outras pessoas para um dia falar assim, cara, todo mundo está falando a mesma coisa, será que é isso? E isso acaba sendo um entrave para você. Então, de fato, foi uma questão que a gente demorou muito tempo, perdeu muito tempo, vamos dizer assim, por desconhecer essas fragilidades. E à medida que você... Por isso que eu falo, a gente tem que se deparar com a gente... Era falta de confiança mesmo, Falta de confiança. Né? E não é nem confiança por falta de capacidade. É a autopercepção minha de confiança. Eu não confiava em mim. E isso me trouxe vários bloqueios, né? E, na verdade, me impediu de evoluir o tanto que eu poderia ter evoluído há muito mais tempo atrás, né? Hoje em dia, não tem mais isso, gente. Hoje eu bato no peito, deixa com a mãe, que nós vamos fazer acontecer. E essa postura de mudança mesmo, né? Vai dar certo, vai dar ruim, vai não sei o quê. A gente está até com a nossa filha aqui, é uma coisa que a gente veio aí no carro conversando, de colocar... Porque se existe a probabilidade do negativo, existe a probabilidade do positivo. E por que, então, que a gente não põe a estimativa no positivo, né? Então, essa percepção, essa mudança de valoração, que eu tenho os recursos, que eu tenho a capacidade, eu me preparei, eu busquei, eu estudo, eu faço meu dever de casa, então por que eu não vou confiar que vai dar certo? Então, e é interessante, né? Porque a confiança, a autoconfiança, né? E saindo até um pouquinho da resiliência, mas a autoconfiança é você procurar, né? Porque existe a questão do poder das palavras, né? Se você se concentra em palavras positivas, existe uma grande chance de você ter uma mentalidade mais positiva também, né? Eu, por exemplo, eu tinha medo de voar de avião. Não sei se você tem medo ou não. Não. Não tem. Então, eu tinha medo de voar. Eu nem tinha voado, mas eu já tinha medo. E antes de eu fazer a primeira viagem de avião, o que acontece? Eu comecei a estudar sobre a questão da aviação. Mas eu procurei uma pessoa que fala muito bem da aviação. E não procurei aqueles desastres sobre avião. Você vai ouvir. Se você começa a ouvir os desastres de avião, o que aquilo vai plantando na sua mente, no seu inconsciente, sem você querer, sem você perceber. Você está assistindo um vídeo, começa a vir outro. É onde, quando a pessoa entra no avião, ela entra em pânico. E aí, não, eu fui entender o que é a aviação, qual é o jogo da aviação, que tudo lá tem uma dupla, não vou dizer conferência, mas tem um sistema duplo de segurança para tudo. São vários motores, são 2 comandos, às vezes são 2 asas. Eu não sabia, até se uma asa de um avião quebrar, ele consegue voar com uma asa só. Sim. Olha que interessante. Então, é assim, mas eu fiquei sabendo disso e isso já foi me tranquilizando, né? E aí vai. O que é o medo, na verdade? O medo é aquilo que você vai colocando na sua cabeça ou alguém colocou para você. Você vai entender, por exemplo, a questão do medo do escuro, né? Por que a maior parte das pessoas tem medo do escuro? Olha que interessante. Isso eu vi num curso agora em São Paulo. A gente, quando é criança, o que a mãe fala para a criança hoje? Vai no escuro lá que o bicho-papão vai te pegar, o homem do saco vermelho, o homem de não sei o quê. Só tragédia, né? É só tragédia. Aí a criança vai dormir, aí você coloca uma musiquinha lá pra ela. Olha a musiquinha. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Isso mesmo. O que está acontecendo? Né? O que está sendo plantado inconscientemente na cabeça dessa criança? Mas Então,
Foi isso que você falou, são muitos bloqueios que a gente tem, que muitas vezes a gente nem sabe de onde veio, né? Estou trazendo aqui alguns exemplos, cada um tem o seu bloqueio, cada um faça a sua autoanálise, mas a maior parte das pessoas estão bloqueadas, quer seja por coisas que elas mesmas colocaram na cabeça, quer seja por coisas que os seus pais colocaram na sua cabeça e inconscientemente, às vezes até sem saber. Né? E eu falo que o bloqueio, ele só consegue desbloquear com os desafios da vida e você enfrentar. Exatamente. Se você não enfrentar os desafios que a vida te proporciona ao longo do seu tempo, você não desbloqueia. Exatamente. Porque, na verdade, isso são crenças, e isso vai colocando para nós crenças limitantes, né? Sim. E como é que você tira essas crenças limitantes? Criando novas experiências, mostrando para o seu cérebro que aquilo não é verdade. Agora, quando eu me limito a pensar, falo, cara, eu tenho medo, não vou mexer com isso aqui. Você já determinou para você que aquilo não vai dar certo, né? Essa semana passada, né, eu levei para uma reflexão para o time a seguinte situação, né? Se você pegar o medo e a fé, são coisas que a gente acredita sem ter a certeza que vai acontecer, né? Agora, a gente tem o medo negativo e tem a fé positivo. Só que o elemento fé, ele ainda tem uma coisa mais especial ainda. Deus nos deu a promessa. Alguém do medo falou, não, eu prometo que vai acontecer? Não, Deus nos deu a promessa. Então, por que a gente foca no medo e não na fé? É mais fácil a gente alimentar o medo do que a gente alimentar a fé. Não chega a ser um contrassenso? Sim. Então, se existe o medo e na mesma linha existe a fé, só que aqui eu ainda tenho um garantidor, né? Que me colocou a questão do amor, gente. Nada pode vir ruim de Deus, ele é do amor. Então, eu vou focar o quê? Na fé. Exatamente. Aí vem aquela história. Tá com medo? Não, não vai com medo, vai com a fé. Sim. Mas vai, né? Mas vai. Mas vai. Mas né? vai. É isso. Então, acho que a gente pode aqui, caminhando para as nossas considerações finais, né? Dentro da mentalidade de crescimento, a gente conversou sobre a importância de se colocar no aprendizado, de aprender com os erros, de se colocar numa postura flexível, de cultivar a positividade, de implantar a questão do feedback, ter essa mentalidade de receber feedback, seja de liderado, seja de outras pessoas que vivem ou viveram aquilo que você almeja. Então, você está numa ambiência que te impulsione, que te inspire. Tem um mentor, tenha os exemplos a ser seguidos. Então, você nutrir, né, a sua mente de coisas boas é que, de fato, vai te garantir o desenvolvimento dessa mente aberta, dessa mente aí fora da caixa, dessa mente inquieta, né? Até brinco assim, o Fabiano tem uma mente inquieta. Não, cada hora ele quer uma coisa, e almeja, e ele busca. Então, ter pessoas nessa situação perto de você é muito agregador, né? Eu vou falar por mim, porque eu não tinha essa mentalidade, né? Não tinha essa inquietude. E hoje, graças a Deus, eu vivencio esse cenário. Então, posso garantir que tudo isso que a gente falou aqui, ele é treinável, né? O sucesso é treinável, a mente é treinável. Aquilo que eu não disponho, eu posso ir lá buscar. Só que isso eu vou fazer, só vou conseguir fazer isso se, de fato, eu tiver a humildade de me deparar no espelho comigo mesmo, olhando e falar assim, eu sou a transformação que minha empresa precisa? Não, não sou. Então, o que eu preciso fazer para conquistar isso? E aqui eu vou deixar a consideração final de cada uma, depois eu encerro. O que você falou é verdade. Tudo é treinável na vida. Os hábitos que você faz todos os dias é treinável. Se você for, né, pensar negativamente, é treinável. Se você pensar positivamente, é treinável. Então, a vida, ela é um treino. Tudo é um treino na sua vida. Sim. É isso, é mudança de mentalidade, é transbordo, é desbloqueio, é mudança do mindset mesmo, é um novo jogo, é um novo tempo. E eu falo sempre o seguinte, né? O sucesso é recompensa daqueles que não desistem nunca. Isso é importante a gente sempre ter em mente. Eu quero ter sucesso? Quero. Eu quero buscar
algo novo? Quero. Eu quero melhorar, mudar de vida, mudar de estágio, mudar o jogo. Eu não quero jogar o mesmo jogo. Então eu preciso buscar a qualquer tempo o sucesso através do meu esforço, através do meu trabalho, através da honestidade, através da dedicação e da disciplina. É isso que eu queria deixar nessa noite aqui. Obrigado, galera. Obrigado pelo bate-papo maravilhoso. Faltou o Cacau aqui hoje, né? Faltou. Mas no próximo ele vai estar com a gente aqui, se Deus quiser. Se quiser. Aqui eu queria deixar uma reflexão que, na verdade, para mim, né? Se você falar qual foi a fagulha para você entender que você tinha que buscar essa mentalidade de crescimento. E ela está lá em Romanos 12:2. Não sede conformados com este mundo, mas seja transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, aqui ela traz o inconformismo, a gente não aceitar as coisas. Ah, mas sempre foi assim. Gente, a gente foi assim, tem que quebrar. Não vamos ser mais assim. Porque o que a gente entende, isso no mundo empresarial fala-se muito isso, né? A situação que conduziu você a ter X faturamento não é a mesma situação que vai levar você a ter 2X de faturamento. Então, se não são as mesmas condições, eu não sou a mesma, não posso ser a mesma pessoa. Então, essa mente inconformada, ela tem que ser a todo momento alimentada, ela tem que ser todo momento provocada. Foi lá na zona de conforto? Não, meu filho, já ficou muito tempo aí, vamos sair, e não é uma zona muito boa de você ficar. Isso você só consegue pela renovação da sua mente, e você só renova a mente através do conhecimento. Então, o conhecimento, ele transforma, e num segundo momento, ele tem que transbordar. Porque nada adianta você renovar sua mente e aquilo ali ficar guardado para você. Não, você tem que levar para dentro da sua organização, impactar os seus colaboradores, seus parceiros, fornecedores, clientes. E nisso a gente vai viver esse círculo virtuoso. Para que nós experimentamos a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. A nossa base é espiritual, então não poderia falar disso, né? Esse foi, sem sombra de dúvida, o que me deu o start. Falei assim, meu amor, anda, que a fila tá chegando e você tá ficando para trás. E como sou bem competitiva, não aceito ficar para trás. E graças a Deus a gente vive o nosso transbordo. E como que era o milagre, né? Como que é o milagre de Deus? Levanta e anda. E anda. O milagre não é Exatamente. deita na rede aí, não. É levanta e anda. Vai e faz, né? Exatamente. Podemos encerrar, então? Podemos. Sim. Como? Então vamos lá? Mete marcha! Aí, show de bola. Muito bom.